amigos, irmãos, paz seja com todos. É uma alegria estar aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus juntamente com a participação de vocês. Por enquanto, de maneira remota, mas em breve, esperamos que isso seja de uma forma presencial. Vamos iniciar a aula de hoje com uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede. Queremos te pedir, perdoe os nossos pecados, nos ajude a fazer aquilo que é da tua vontade, nos ajude a compreender a tua palavra e também vivermos de acordo com os seus ensinamentos. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma parábola conhecida também como a parábola do rico e do Lázaro. Sobre esta parábola veremos o seguinte: uma breve introdução, o registro da parábola do rico e do Lázaro, personagens da parábola e suas características, algumas lições desta parábola e uma conclusão. Esta é a única parábola a mencionar um nome próprio, nome de Lázaro. Nenhuma outra parábola cita um nome. Não é ensinamento desta parábola que os pobres irão para o céu e os ricos para o inferno. Não é o propósito desta parábola. A parábola que se encontra em Lucas 16 está em um contexto de ensinamentos de Jesus sobre a administração dos bens terrenos. Está junto com a parábola do mordomo infiel, que fala sobre a importância de bem administrar aquilo que Deus nos concede. Fala também sobre o fato de não podermos servir a dois senhores. Não podemos agradar a Deus e agradar a Mamon. Mamon aqui representa as riquezas. E o versículo 14 do capítulo 16 diz: e os fariseus, os religiosos, aqueles que se consideravam até acima do bem e do mal, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, zombavam de Jesus. Esta palavra foi dirigida mais especificamente àqueles que se arrogavam de ter uma religião, de serem pessoas que não matavam, não roubavam, não se prostituíam. Foi dirigida a pessoas que se diziam boazinhas, mas tinham um pecado bastante grave, que era a avareza. Jesus dirigiu esta parábola a algumas pessoas que eram avarentas. Talvez você diga, mas eu não sou avarento. Então continue escutando, que é para você nunca ser. Alguns são avarentos porque possuem muitas coisas. Outros são avarentos sem possuir coisa alguma. Existe rico que não é avarento e existe pobre que é avarento. Esta parábola não tem como objetivo ensinar detalhes sobre céu ou inferno. Jesus está focando aqui o seu ensinamento no comportamento que nós devemos ter enquanto estamos nesta carne, nesta carcaça chamada corpo que Deus graciosamente nos concedeu. Então, lembre-se, esta parábola não traz detalhes pequenos sobre como é o paraíso ou como é o inferno. Jesus queria focar neste ensinamento sobre a avareza. E aí conta uma história para aqueles que o estavam ouvindo. E ficou registrada desta maneira no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Leia comigo. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, de feridas, à porta daquele. A parábola eu vou fazer dessa forma. Eu vou explicando alguns trechos dela e depois nós damos um repasse geral com as lições extraídas dela. Mas eu quero que você entenda este cenário. Havia um rico que morava em uma espécie de castelo e
À porta deste rico havia um mendigo que se chamava Lázaro. O nome do rico, Jesus não diz, embora a tradição atribua alguns nomes a ele, mas não é uma certeza, porque não ficou registrado nas Sagradas Escrituras. Este rico se vestia da maneira mais suntuosa, da maneira mais elegante possível. Algum problema nisso? Não, não há problema em se vestir de maneira elegante. Eu acho que até é uma obrigação dentro das nossas condições. O elegante para mim não é o mesmo que um elegante para uma pessoa que vive no meio onde se faz uso da chamada alta costura, daquelas peças de roupa que são confeccionadas por medida e exclusivamente para aquela pessoa. Mas nós devemos nos vestir da maneira adequada, não como maltrapilhos, se tivermos condição de termos alguma coisa melhor. Tudo bem? Mas aquele rico era exagerado. Tanto é que Jesus coloca se vestir de púrpura e de linho finíssimo. Linho finíssimo é um tecido bastante caro. E de púrpura. A cor púrpura era obtida através de um processo que não custava pouco. Era um processo bastante caro para se obter a roupa naquela cor, na cor púrpura. Então Jesus está mostrando aqui que uma pessoa era exageradamente rica e a outra exageradamente pobre. E aquele pobre desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aquele pobre desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Não é que o pobre estava do lado da mesa do rico. É uma expressão utilizada de que o pobre estava ali, próximo a um local onde se depositavam os restos da mesa, o resto de alimento daquele homem rico. E quando a Bíblia diz que os cães vinham lamber-lhe as chagas, não eram cães domésticos, não tinha nenhum poodle, nenhum pincher, não tinha nenhum chihuahua ali. Eram cães de rua, como esses que nós conhecemos e vemos pelas ruas da nossa cidade. Ou, se não há na tua cidade, aquele que você vê em algum filme, por exemplo, ou em alguma reportagem de que há nas ruas. Então, os cães, aqueles animais que eram considerados imundos para os judeus, vinham lamber as feridas de Lázaro. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. Teve um belo sepultamento. Mas quanto ao pobre, diz que morreu, apenas morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não se diz que o rico foi levado para algum lugar pelos anjos, mas do pobre se diz que foi levado para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É o paraíso. Tudo bem? Os pobres, naquela época, não costumavam ser sepultados como as pessoas que tinham alguma posse, porque os pobres não tinham nenhum local para serem sepultados. Ou eram sepultados em um local comum, em um campo destinado a isso, ou simplesmente jogados na Geena, que era um local destinado para o depósito de lixo, em que havia uma chama, ali havia fogo dia e noite. O fogo não termina. Muitas vezes a palavra Geena é utilizado para designar um local de tormento. Mas aqui nós vamos ver que não foi utilizada a palavra Geena. Isso é só uma curiosidade. Foi usada a palavra Hades. Vamos lá. E no Hades o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai. Ele sentia uma certa intimidade com Abraão a ponto de chamá-lo de pai. Quem foi Abraão? O pai da fé, um exemplo de fé. Abraão, pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico estava em tormento em um determinado local e pediu para que Abraão desse ordem para Lázaro.
Olha só, o rico ainda aqui estava enxergando Lázaro como um pobre miserável, a ponto de pedir para que Abraão desse uma ordem para que ele lhe refrescasse a língua, porque ele estava em um local de tormento. Abraão responde: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui Abraão está dizendo para aquele rico que eles estão de maneira tal separados que é impossível de um lado passar para outro. O rico estava em tormentos. O pobre, o Lázaro, estava em um lugar de delícias, do lado do pai da fé, no seio de Abraão, como a Bíblia diz, também conhecido como paraíso, como nós veremos a seguir. O fato de Jesus ter ensinado aqui que aquele rico recebeu seus bens em vida e Lázaro recebeu males em vida, agora era a hora de fazer um ajuste nessas contas, não significa que aqueles que têm bens nesta terra vão sofrer males depois que morrer. Jesus está ensinando ali aquelas pessoas que a administração que se faz daquilo que possui é que pode definir o que você vai receber quando deixar esta vida. Vamos prosseguir para que isso fique mais claro. Aí o rico prosseguiu: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que fale com eles, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aquele rico ainda estava olhando para o seu próprio umbigo e para o de sua família. Significa, estava pensando só nele e nas pessoas próximas a ele, ainda querendo que Lázaro trabalhasse para ele. Não teve um pingo de arrependimento daquilo que fez em sua vida em relação a Lázaro. Ainda queria dar ordens para Lázaro. Então, aquele rico pediu para que Abraão mandasse Lázaro para a casa dos seus pais, porque ele tinha 5 irmãos. Abraão falou: não, lá tem Moisés e os profetas. Moisés já tinha morrido. Então, por que Abraão disse para o rico que aqui na terra havia Moisés e profetas? Aqui está sendo utilizada uma figura de linguagem da nossa língua. Na verdade, Jesus está fazendo uso de uma maneira até poética de dizer: olha, na terra há pessoas que estão fazendo aquilo que Moisés fez e que os profetas fizeram. Não é que Moisés estava nesta terra naquela época. Não na época que Jesus ensinou, como não está nos dias de hoje. Mas hoje temos Moisés e os profetas? Sim, temos Moisés e os profetas. As palavras de Moisés e as palavras dos profetas. É isso que Jesus quis dizer para aquele senhor. Que aqui na terra havia Moisés e os profetas. Mas aquele rico rebateu, dizendo: Não, Abraão. Oh, meu pai, não é assim. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se algum dos mortos ressuscitasse e fosse falar com os meus irmãos, certamente arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não ouvem os ensinamentos deixados por Moisés e os profetas, que seria a palavra de Deus, também não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui Abraão estava dizendo para aquele rico que não adiantava, ainda que um morto ressuscitasse, não creriam na palavra daquele morto. Se não crescem nos ensinamentos que foram deixados por Deus através da sua palavra, ainda que algum dos mortos ressuscitasse, não creriam nas palavras do morto. Talvez você ache interessante isso. Talvez você diga: se um morto ressuscitar, é claro que eu crerei. A pessoa estava morta, ressuscitou. O que ela disser, eu vou acreditar.
Então acredite nas palavras de Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Ou você não crê que ele ressuscitou? Se não crê que ele ressuscitou, você está ignorando os fatos da própria história. Analise um pouco mais. Se você não quer acreditar que Jesus ressuscitou lendo a Bíblia, procure alguns livros históricos que fazem menção à ressurreição de Jesus. Mas antes de ir aos outros livros, dê uma passada pelos evangelhos. Leia os argumentos que a Bíblia te coloca. São as palavras de Moisés e dos profetas. Tenho certeza que vão te ajudar no caminho da crença de que Jesus ressuscitou. Mas, prosseguindo, vamos ver alguns personagens e algumas características destas personagens mencionadas por Jesus na parábola. Abraão é o pai da fé, é o herdeiro das promessas de Deus, é o exemplo de fé. Estar no seio de Abraão é estar em uma posição próxima a Abraão, que no caso aqui é estar no paraíso. Lázaro era um homem pobre. O nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Curioso significado do nome Lázaro, aquele a quem Deus ajuda. Mas espera aí, Lázaro passou por momentos muito difíceis nesta terra. Sim, mas Deus o ajudou naqueles momentos difíceis. Quem é o rico? Um homem de quem Jesus não mencionou o nome. Não importa se era Nínive, ou Nínives, Finéias, Finaeus, ou outro qualquer como a tradição lhe atribui. Talvez alguém pense, Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. E curiosamente, esta é a única parábola que Jesus cita um nome. E o nome citado por Jesus significa aquele a quem Deus ajuda. Talvez tivesse causado estranheza na sociedade da época. E Jesus usava muitas vezes os extremos para que ficasse claro em uma comparação que ele fazia, para que as pessoas com uma certa dificuldade pudessem perceber o contraste de duas situações. Aqueles ricos, os fariseus, os religiosos, que eram arrogantes, que eram avarentos, a quem Jesus dirigiu esta parábola mais especificamente, se achavam muito favorecidos por Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que até os mais pobres são ajudados por Deus. E não é a condição de ser pobre que significa que Deus não o ajude. Lázaro era uma pessoa extremamente pobre e miserável. Mas Jesus, como uma cereja sobre o bolo, mais que isso, Jesus, com um capricho especial, disse que aquele miserável era a pessoa que recebia a ajuda de Deus. Para os ricos, isso era inconcebível. Como? Talvez eles pensassem, eu é que sou ajudado por Deus. Não aquele pobre miserável. Aquele pobre miserável contava com a ajuda de Deus, o que aqueles ricos abastados não tinham. Eles não contavam com a ajuda de Deus. Eles se achavam autossuficientes para qualquer coisa e ignoravam que a riqueza que eles possuíam deveria ser utilizada também para ajudar os menos favorecidos. Mas aquele pobre não encontrava ajuda no rico, ele encontrava ajuda em Deus. Onde você tem buscado a sua ajuda? De onde você tem tirado forças? Daquilo que as pessoas fazem por você? Você tem tirado forças esperando, você tem tirado forças para viver da esperança de que as pessoas te ajudem? Ou você tem tirado forças para viver daquela esperança de que Deus é quem te ajuda? E certamente Deus vai te ajudar através de pessoas, mas a origem da tua esperança tem que ser não na bondade do homem, mas na bondade de Deus. Vamos prosseguir. Jesus disse que no Hades eles estavam.
Hades, lugar dos espíritos que se foram desta terra. Do grego, Hades é uma transliteração, ou seja, é uma palavra que foi trazida para o português da mesma maneira como foi escrita em grego. É assim designado pelos gregos e também por nós como o submundo. Equivale ao termo hebraico Sheol. Esse lugar tinha, para os judeus, e Jesus se aproveitou disso para dar essa lição, duas divisões. Uma para os ímpios, para os injustos, e outra para os justos. Esta parte onde os justos ficavam é denominada nos escritos judaicos como o seio de Abraão. Era um local de descanso, de paz e felicidade. Acontece o seguinte, Jesus aqui não está querendo ensinar que quem morrer e for justo, quem morrer e for salvo, não ficará vendo. Jesus não quer ensinar que quem for salvo vai ficar olhando as pessoas em tormentos no inferno. Não, não é este o ensinamento de Jesus. E como que eu sei disso? Pelo contexto. Jesus está mostrando que o reflexo daquilo que nós fazemos nesta vida acontecerá quando nós deixarmos esta vida. Jesus não está fazendo um estudo sobre céu ou inferno, ou sobre paraíso e inferno. Tudo bem? Vamos prosseguir. Jesus está focando um ensinamento e não detalhes mínimos sobre a vida após a morte. Jesus está falando de uma maneira geral. Haverá um local de tormento e haverá um local de delícias eternas. Para um desses dois lugares nós iremos. Há um abismo grande entre eles, de um lado não se consegue passar para o outro. Vamos lá. Sobre Lázaro ainda. Era costume de alguns ficarem às portas dos ricos para receberem alguma coisa. Muitos pobres eram colocados ali nos portões das pessoas ricas para que recebessem algum alimento ou alguma vestimenta. Mas, pelo jeito, aquele rico deixava muito pouco para aqueles que ficavam às suas portas. Apesar do sofrimento, Lázaro não aparece em momento algum se voltando contra Deus. Não, a triste sorte de Lázaro nesta vida não foi motivo para impedi-lo de alcançar o paraíso. O fato de Lázaro passar por uma situação muito delicada financeiramente falando, na verdade, a mais extrema miséria, era um exemplo da vida de Lázaro. Jesus colocou Lázaro nesta parábola como alguém que vivia na mais extrema miséria, em uma situação que embrulharia o estômago de muitas pessoas. Você teria estômago para ver durante quanto tempo uma pessoa cheia de feridas, sendo lambida por cães? Se eu falar cães selvagens, alguém pode dizer, de onde você tirou isso? Mas não eram cães domésticos, porque naquela época não era costume domesticar os cães, pelo fato de o cão ser um animal imundo para os judeus. Então, eram cães de rua. E cães de rua não iam a pet shops. Não dormiam dentro das casas com os seus senhores. Tudo bem? Então, vamos lá. Lázaro teve uma vida de muito sofrimento, mas nem por isso deixou de receber a ajuda de Deus. Não era uma pessoa que se voltava contra Deus, não era alguém que se lamentava da própria sorte para Deus. Com certeza foi alguém que se esforçou para sair daquela situação, mas não conseguiu, como muitas pessoas nos dias de hoje. Quantos moradores de rua se esforçaram e não conseguiram deixar aquela vida? Lázaro era uma dessas pessoas. Lázaro era o símbolo da mais completa miséria, a ponto de os cães virem lamber-lhe as feridas, algo abominável. Só que ao morrer, Lázaro foi levado pelos anjos ao paraíso. Jesus menciona que Lázaro, quando de sua morte,
independente da sua condição financeira, foi levado diretamente a um paraíso, ao seio de Abraão. E o rico? O rico gastava seu dinheiro consigo em utensílios, em objetos supérfluos apenas. Não ajudava os necessitados, embora tivesse oportunidade de fazer tal coisa. Afinal de contas, Lázaro e, acredito, outros também ficavam à sua porta aguardando. Tanto é que cachorros também ficavam lá, os cães ficavam aguardando o momento de serem alimentados. Não há qualquer registro de que fosse um rico depravado. Olha só que interessante. Na verdade, até se considerava um filho de Abraão, isto é, um filho de Deus. Não há registro de que aquele rico cometia atos de depravação. Na verdade, não há registro, não há menção de um pecado direto que aquele rico vivesse cometendo ou que tivesse cometido. Ele se considerava um filho de Abraão. Filho de Abraão é uma pessoa que é descendente de Abraão. E o que isso quer dizer? De maneira figurada, aquele que crê como crê Abraão. Abraão é considerado, como já disse, o pai da fé. Aquele homem, aquele rico, se considerava também um religioso, mas não agia de uma maneira piedosa para com o seu semelhante. Ele estava tão agarrado aos bens materiais que não tinha olhos para ver a necessidade que estava ali à sua porta. Ele se considerava alguém merecedor do reino de Deus, mas tropeçava na avareza. É sério isso. O rico tinha condições de ajudar, mas não o fazia. O rico não era uma pessoa tão má, pois permitia que Lázaro ficasse às portas de sua mansão. Teve um sepultamento tão suntuoso quanto o dinheiro lhe permitia, enquanto que o sepultamento de Lázaro sequer foi mencionado. Se aquele rico fosse alguém que tivesse uma natureza ruim ou depravada, certamente a Bíblia mencionaria. Mas aquele rico não era uma pessoa que impedia que os mendigo não existe, é mendigo. Ele permitia que os mendigos ficassem à sua porta, ficassem ali na frente da sua casa. Ele não pedia para que se colocassem pedras de maneira que impedisse os mendigos de ficarem ali. Não colocava pregos, não fazia uma proteção, não pedia para que os seus seguranças, para que os seus guardas afugentassem de sua porta aqueles que estavam necessitados. Não, ele deixava ali, talvez até entendesse que jogando os restos de comida que tinha, roupas velhas ali, ele estaria fazendo um favor para a humanidade e algo bom diante de Deus. Estava errado dar miséria para os pobres. É mantê-los vivos, sim, mas ainda na mesma condição. Aquele rico não tinha obrigação de tirar Lázaro da mais completa miséria. Aquele rico não tinha a obrigação de comprar casa, de dar emprego. Mas ele poderia fazer isso? Poderia, mas não fez. Não estou dizendo que você que tem 2, 3, 4, 10 propriedades deva fazer isso. Você pode viver do aluguel delas. Mas saiba como empregar aquilo que você ganha. Aquilo que Deus te concedeu tem que ter uma administração que um dia Deus vai olhar frente a frente para você e vai dizer: meu amigo, o que você fez com aquilo que eu te dei? É delicado, sim, é delicado. Você pode ter reserva, sim, pode ter reserva. Você pode ter uma poupança, pode. Quanto maior, melhor, sim. Para nenhum momento de dificuldade, parecido com esse, com o que nós vivemos hoje, você consiga administrar para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Não estou dizendo para que você passe fome para ajudar o próximo. É lógico que se fizer isso, a recompensa será maior. Eu não concordo com isso. Talvez você diga: tudo bem,
Deus não pede para que você passe fome para que alimente outro. Só pede para que você ajude outro a não passar fome. Mas, prosseguindo. O rico, mesmo em tormentos, ainda se achava no controle da situação, pedindo ao pai Abraão que mandasse, não é que solicitasse. Ele disse para que Abraão mandasse o ex-mendigo mitigar sua sede, diminuir sua sede, refrescar a sua língua. Diante dessa impossibilidade, pediu para que Abraão mandasse Lázaro pregar para a sua família. O rico parece não ter entendido que ele não estava em condições de dizer como devem ser as coisas. Aquele rico ainda se achava acima, em uma posição superior à de Lázaro. A Bíblia fala que aquele rico, ele manteve a postura que tinha nesta terra. Não há benção ao arrependimento do rico, mesmo estando em tormentos. Ele pensava somente em si e em sua família. Aquele rico não mudou com a morte. Breves lições, rapidamente. A reversão da sorte no estado após a morte é um fato inflexível. Nossa, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: depois que você morrer, não tem como você mudar aquilo que você fez na terra. Ou seja, no estado que você passar desta vida para outra, é que você ficará eternamente. Não é o fato de o rico ser filho de Abraão que lhe garantiu um lugar no paraíso. Aquele rico se considerava um filho de Abraão, um filho da fé ou um filho de Deus. O fato dele se considerar aquilo e de não cometer pecados gravíssimos aos olhos humanos não significa que isso desse para ele alguma garantia de entrar no céu. Abraão disse ao rico que, ainda que alguém ressuscitasse, isso não seria suficiente para convencer aqueles que não quisessem crer. É o que eu disse, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e muitos não creem nele. É complicado, porque muitos pensam, e se eu vir um milagre, eu passo a crer. Se eu for curado dessa doença, eu crerei. Se eu vir um sinal no céu, eu crerei. Se algum parente meu ressuscitar, eu crerei. Não crerá. A palavra de Deus é suficiente para convencê-lo a crer. Os argumentos que a palavra de Deus traz são suficientes. Não acredita em mim? Não precisa acreditar. Leia a palavra de Deus. Só ler? O que uma leitura vai fazer por mim? Leia e depois fale comigo. Tudo bem? O mérito de Lázaro não estava no triste fato de ser pobre, incapaz e doente. Um mendigo pode ser tão vil e sujo no coração quanto no corpo, mas Lázaro preferiu não murmurar e não voltar-se contra Deus. Lázaro achou em Deus o seu auxílio e cria nele para suprir-lhe as necessidades básicas. Lázaro não foi ao paraíso porque era pobre e o rico não foi ao inferno porque era rico. O comportamento de um e de outro foi que definiu para onde eles iriam. Por que Jesus não respondeu porque Lázaro, que tinha Deus por seu auxílio, viveu na miséria e o rico, egoísta, com tamanha riqueza? Respondo. Porque Jesus procurou focalizar a atenção de seus ouvintes na séria lição sobre o fato de que a vida na terra determina nossa condição eterna. Jesus não entrou em detalhes falando, olha, Lázaro passou por aquilo, porque Deus tinha um propósito tal. Bom, primeiro foi uma ilustração que Jesus deu, foi uma parábola, um ensinamento que Jesus trouxe através desta história breve que ele contou. Jesus queria mostrar que os atos que nós praticamos nesta vida determinam o que vai acontecer do outro lado, e não há como você voltar e se arrepender depois. Jesus disse que não pode servir a dois senhores. Aquele rico servia as suas riquezas. E curiosamente,
A personalidade continua no futuro. Sentimento, conhecimento, visão, raciocínio, memória. Céu e inferno são reais. Muitos dizem, o inferno é aqui. Não é aqui. Jesus mostrou, através desta parábola, que depois desta vida, as pessoas não desaparecem, não deixam de existir, não se transformam em um nada. Não. Jesus mostra que as pessoas continuam existindo e por isso tem que se preocupar com o que fazem nessa vida. E concluindo, não há problema em ser rico ou ser pobre. Há problema em ser rico e ser egoísta. Há problema em ser pobre e murmurador. O fato de você ser pobre ou rico, o fato de você ter uma vida nesta terra mais abastada ou miserável, não é algo que vai te impedir de entrar nos céus. Então, o que pode impedir de entrar no céu? Não é o fato de ser rico que impedirá a entrada no céu, e não é o fato de ser pobre que garantirá a entrada no céu. Jesus deu esse exemplo, mas a regra não é geral. O exemplo que Jesus deu foi de um rico que não foi para o céu, porque era avarento. E Jesus disse isso para pessoas que eram avarentas, para que repensassem na sua maneira de viver e decidissem dar uma guinada em sua vida e mudar radicalmente a sua maneira de ver as coisas e que eles passassem a ajudar o próximo. Mas, já que ser pobre não garante a entrada no céu e ser rico não garante a passagem para o inferno, quem que entra no céu? Quem poderá entrar no céu? Disse Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E prossegue dizendo: encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29b. O ensinamento de Jesus foi dado para as pessoas que são avarentas. E foi dado também para aqueles que não são avarentos, para que não sejam. Se ser rico não vai me mandar para o inferno. Se ser pobre não vai me mandar para o céu, como eu entro no céu? Porque comer para o inferno é fácil. É só tocar do jeito que você quer tocar a tua vida. Agora, para entrar no céu, Jesus faz um convite. Embora você não se ache merecedor, eu não sou merecedor, não me acho merecedor de maneira alguma, a grande misericórdia de Deus, ela vem até nós através da pessoa de Jesus Cristo, com as palavras seguintes que nós lemos há pouco: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa que Jesus faz. Então, para ser salvo, sim, você deve ir para Jesus. E como você vai até Jesus? Fechando os teus olhos e pedindo para que Ele entre em teu coração, perdoe os seus pecados, declare-o como Senhor de sua vida, peça para que Ele te ajude, sendo o Senhor de sua vida, e se decida a conhecer mais dEle, sobre o que Ele quer que você faça. Fazendo isso, você será salvo. Ele perdoa os teus pecados, por piores que eles tenham sido. E quando eu falo por piores que tenham sido, significa exatamente por piores que tenham sido. Talvez você tenha visto uma pessoa e pense acerca dela: nem o diabo a quer no inferno. O diabo quer sim todos no inferno, mas Deus gostaria que todos se arrependessem e fossem para o céu. Ele te dá essa chance. Faça isso. E, último slide. Nosso destino eterno não depende de nossas riquezas ou pobreza, mas do nosso relacionamento com Jesus Cristo e também com o próximo. Então, agora que você sabe disso, vá e pratique. Se já entregou a tua vida a Cristo, permaneça firme. Se ainda não entregou, faça isso, não digo que hoje,
mas digo que agora. Feche os olhos, converse com Deus e Ele com certeza te perdoará. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus.